Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. O sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 4 de maio de 2025, a lição 6 de hoje, ela tem como título Sacrifícios Inúteis? Após o pecado de Adão e Eva, Deus instituiu os sacrifícios de animais para apontar de que viria o verdadeiro Cordeiro, que é Jesus, para onde as pessoas sacrificavam animais através no templo, né, para mostrar os pecados que elas tinham. E isso é onde Jesus, posteriormente, foi o Cordeiro de Deus que morreu por toda a humanidade. E para nos livrar da morte eterna e do pecado eterno é que Deus realmente fez isto, dando o seu Filho amado Jesus. E assim, o povo de Israel, eles todos os anos, né, mais precisamente no fim do ano, eles faziam cerimoniais para que fosse perdoado os seus pecados, tanto do povo quanto do sumo sacerdote. E eles ofereciam um cordeiro, uma novilha, sem manchas, que era no dia da expiação, que é mencionada lá no livro de Levíticos, capítulo 4, versículos 27 até 35. Porém, teve ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios do povo de Israel em decorrência das formas que eles apresentaram esses sacrifícios. Algo que já havia acontecido, essa rejeição, bem anterior, quando Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel, que eram filhos de Adão e Eva. E na lição de hoje, que ela está baseada ali em Isaías capítulo 1, versículos 2 até 15, Isaías capítulo 56, versículos 6 e 7, e no Salmo 51, versículo 17, nós aprendemos lições bastante importantes sobre os ensinamentos de como eram feitos esses sacrifícios. Em Isaías capítulo 1, versículos 2 até 15, o profeta menciona que o povo de Deus, que deveria ser um exemplo para as demais nações, eles cometiam muitas injustiças, né? Muitas vezes eram idólatras, e depois eles faziam sacrifícios corretamente a Deus, e Deus não aceitava, em decorrência deles não estarem com o coração transformado. E até Deus, aqui em Isaías capítulo 1, versículo 10, ele diz que Deus, estava farto dos holocaustos e das ofertas que esse povo apresentava para ele, por essas ofertas não serem realmente verdadeiras, por eles não serem realmente cristãos verdadeiros, porque eles estavam com os corações manchados. E os sacrifícios apresentados, né, pelo povo de Israel, ele não tinha valor em si mesmo, né? Onde os sacrifícios era para apontar realmente para o sacrifício de Cristo que viria posterior, que viria morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade. O que Deus queria é que essas pessoas apresentassem em seus corações mudanças e transformações dentro do seu interior, para todo aquele que fazia aquele sacrifício diante realmente do templo do Senhor. E na época de Isaías, o povo se dirigia assim à presença de Deus e apresentava rituais tentando assim apaziguá-lo, né? Mas vivia assim como bem entendia. Eles faziam
sacrifícios para si mesmos, né? Fazia sacrifícios centrados em si mesmo. E assim como Caim fez, né, não obedecendo corretamente ao que Deus determinou para a família de Adão e Eva, em vez de realizar esse sacrifício com submissão, com obediência a Deus, eles faziam o contrário. Eles tinham uma atitude assim de autossuficiência e domínio que Deus realmente abominava. E esse sacrifício de animais, eles foram assim ordenados por Deus para justamente tentar salvar o homem e mostrar que futuramente Jesus viria. E isso ocorreu logo após o pecado de Adão e Eva, que ele determinou que fosse feito esses sacrifícios, né? Para que as pessoas pudessem experimentar o perdão dos pecados, onde o animal puro, sem manchas, servia como substituto, morrendo no lugar do pecador. E esta era uma forma de Deus demonstrar ao homem que ele viria e traria ao mundo o verdadeiro Cordeiro de Deus, o seu filho, o seu único filho unigênito, que tiraria o pecado do mundo, que é Jesus, que morreria pela humanidade, como de fato depois ocorreu. Jesus Cristo foi o substituto sacrificial supremo. E hoje ele está no tabernáculo celestial, nas mansões celestiais, como um único advogado de cada um de nós, como um único mediador entre Deus e os homens, que fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Sacrifício de animais foi determinado por Deus e serviam como um sinal do que estava por vir para salvar a humanidade através do sangue do seu filho amado Jesus, que iria jorrar na cruz do Calvário. O primeiro evento explícito assim de sacrifícios destaca a oposição diametral ocorrida entre os filhos de Adão, onde Caim e Abel fizeram realmente as suas ofertas. E Deus já havia instruído para os nossos primeiros pais e para seus filhos, Caim e Abel, a forma correta de adoração e como eles deveriam fazer essas ofertas de sacrifícios. Enquanto Caim tomou a sua oferta somente do fruto da terra, que está lá em Gênesis 4:3 e mais nada, já Abel, por outro lado, trouxe as primícias do seu rebanho e como adição, ele fez uma oferta de um animal. Ou seja, fez o sacrifício corretamente como Deus havia mencionado, que o sacrifício do animal apontava para Jesus que iria voltar e que eles deviam ser isso dentro dos seus corações. E Abel, corretamente, ele tinha isso no coração, e já Caim não. Assim, a oferta de Abel estava completa, em conformidade com a instrução divina, que exigia uma adição de uma oferta vegetal, e mais um animal para sacrifício do holocausto, que diz lá em Êxodo 29, versículos 39 a 41. E foi o que Caim não fez, e Deus se agradou somente da oferta de Abel. E incrivelmente, posterior a isto, mesmo com as instruções do Criador e do que já havia ocorrido com Caim, Deus voltou a rejeitar sacrifícios feitos pelo seu povo, que aparece lá em Isaías capítulo 1, versículos 2 a 15, onde houve um julgamento do povo de Deus, inclusive com a destruição de uma parte da terra, parcialmente, e o fato de Deus não destruir totalmente foi por seu amor, e isso dava uma esperança para o povo de Israel. E Deus fez isto devido à situação terrível de pecado que se encontrava o povo de Israel. Eles haviam abandonado o Senhor. E eles mantinham aquela injustiça, a iniquidade, e depois eles iam para os altares e templos oferecendo ofertas de sacrifícios, como de costume deles, com oferta de incenso, né? Eles faziam festas e faziam orações, mas sem valor. E Deus disse isso através do profeta, que ele fala lá. Veja o que Deus fala:
Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Eu estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros e nem de bodes, que está lá em Daniel capítulo 1, versículos 10 a 11. Deus estava descontente, não com a forma que era feito os sacrifícios, porque os sacrifícios estavam corretos, mas a forma que eles, como um povo de Deus, cometiam injustiças contra viúvos, contra órfãos, eles faziam mal, estavam indo para o lado da idolatria, e isso não estava agradando a Deus. Por isso que ele rejeitou realmente as ofertas do povo de Israel. E aqui os sacrifícios de animais estavam corretos, porém o povo de Israel levava uma vida de idolatria, de injustiça que Deus não aprovava, e com isso as orações deles e os sacrifícios não tinham nenhum valor, porque não havia transformação espiritual, mudanças em cada coração. Em Isaías capítulo 1, versículos 10 a 15, nós observamos a tristeza de Deus em decorrência do seu povo, uma nação que foi escolhida, uma nação eleita, que conhecia as verdades e que o Deus de Jacó pedia para eles trazer na casa do Senhor e como eles deveriam proceder, mas eles faziam tudo errado, né? Aí assim, eles tinham assim aparências de piedade, e com essa aparência de piedade, eles achavam que iam só ser salvos. E eles esqueciam de Deus, se afastavam de Deus. O que nós vemos aqui é que o povo de Israel conhecia bem como fazer sacrifício. Os ritos continuavam, mas eles tinham assim uma vida religiosa debaixo de tradições. Eles não obedeciam estatutos e mandamentos de Deus, eles não observavam como assim diz o Senhor que está nas Escrituras. O Deus poderoso se agrada com as ofertas e sacrifícios corretos, mas o mais importante, ele quer o seu coração, a sua sinceridade, obedecendo seus estatutos e mandamentos. Uma pessoa transformada que observa os estatutos e mandamentos de Deus, que está na lei e esteja circuncidada dentro do seu coração, que observa a sua lei na íntegra, né, principalmente o quarto mandamento, é o que agrada a Deus. Por isso que esse quarto mandamento é um símbolo. O quarto mandamento de descanso é um símbolo, é uma marca que Deus vai colocar em cada pessoa separada por Deus. Está lá em Ezequiel 20:20. E que esse quarto mandamento, ele é um sinal entre Deus e seu povo. Está lá em Ezequiel 20:12, que é um dia de descanso. E que nós possamos ser observados como um dia especial, um dia muito importante, principalmente quando se aproxima o tempo do fim. E Deus diz a todos nós, lembra-te, que está lá em Êxodo 28. Deus é criador de todas as coisas. A gênese dos céus e da terra, que está lá em Gênesis 2:4, foi concluída com o selamento do sinete divino e a perfeição que ganhou a forma de 7 no dia de descanso que ele fala no quarto mandamento. Pois os sacrifícios agradáveis a Deus são as pessoas com o espírito quebrantado, humildes, né, de coração transformado, compungido e contrito, como diz lá no Salmo 51:17. Aí então os nossos olhos estarão abertos através do colírio do Espírito Santo, para nós não cairmos em enganos e continuaremos a pregar a verdade que diz lá no Salmo 51:13. Assim, por preceito e por exemplo, o evangelho do reino
será pregada por todo mundo, para nós sermos testemunhas a todas as nações. Então virá o fim, que o próprio Jesus diz lá em Mateus 24, versículo 14. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. A partir do momento que você faz isto, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras. E essa pessoa que obedece aos estatutos e mandamentos de Deus, principalmente o quarto mandamento. E quando você faz isto, você ganhará de presente de Deus, sabe o quê? A salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande bodas do Cordeiro, de uma grande festa, do casamento do noivo, Jesus, com a sua igreja, que somos nós, numa grande festa. E o principal, meu amigo, minha amiga, você terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.